Olá, olá, tudo bom? Estamos aqui chegando, vamos se chegando. Vamos conversar hoje com uma pessoa muito especial, Inês Catão. Vamos chegando aqui um pouquinho. Dá só uns 2 minutinhos para todo mundo chegar aqui e a gente começa, que eu vou chamar a Inês aqui para a gente conversar hoje aqui um pouquinho. Esperar um pouquinho. Muita gente querida aqui chegando. A gente vai ter uma conversa bem gostosa. Esperar só mais um pouquinho. Vai ter uma conversa hoje bem interessante nesse dia, nesse domingo apocalíptico. Vamos conversar aqui com a Inês sobre alguns conteúdos para a gente pensar a poesia e como dialogar com a primeira infância. Vai ser legal. Vamos ver quem vai chegando aqui. Deixa eu ver quem tá cá. Vamos lá? Vamos chamar a Inês? Gente, eu queria... Bom dia a todo mundo que tá aí. Oi, Inês! Tudo bem, querida? Como é que você tá? Como é que vai, Clarice? Boa tarde. Tudo jóia? Hoje a gente vai conversar com a nossa querida Inês Catão, uma referência eu poderia largar o currículo dela aqui no mundo das doutorados, no mundo acadêmico, nos milhões de projetos que ela já fez, mas a Inês é uma pessoa referência que vem pensando toda a questão da subjetividade na primeira infância, tanto no momento no lugar dos distúrbios de vínculo, como nos momentos da saúde também. E hoje a gente quer conversar sobre uma série de assuntos que a gente aborda numa das nossas séries. Nós somos o canal Bebelume. Quem está no ar e que não conhece, recomendo, entra no nosso site www.bebelume.com.br ou nos acompanha nas nossas redes. A gente tem atualmente 2 séries de audiovisual e a gente está fazendo uma série de projetos pensando nesse público específico da primeira infância, que é, dependendo do contexto, é 0 a 6, 0 a 5, mas onde a gente tem um especial cuidado no campo de 0 a 3, que é esse campo tão descuidado no mundo da arte que ninguém se atreve a pensar em como dialogar com esse público misterioso que é o público dos bebês. Inês, como é que você tá? Conta aí de você, como é que você tá? Tudo bem? Queria primeiro agradecer essa oportunidade. É um prazer estar aqui com você, Clarice, que eu conheci, né, através do Teatro para Bebês, La Casa Incerta, né, e de um projeto que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dele, né, do projeto desenvolvido lá na creche de Angelina, no Varjão, aqui em Brasília. Uhum. Né? Então, estou muito contente, essa proximidade com o Teatro para Bebês é uma novidade, embora, né, o grupo de vocês tenha 20 anos de existência. Eu venho do Rio, eu conhecia o teatro da Maria Clara Machado, que é um teatro importantíssimo para crianças, mas para bebês eu acho que vocês são os únicos no Brasil. Único não, a gente já tem vários parceiros e vários artistas que começaram a entrar nesse mundo. A gente, como La Casa Incerta, chegou no Brasil aqui mais ou menos a companhia já existe, ela foi fundada em Madrid, foi criada há 20 anos, e há 10 anos a gente foi trazendo aqui para o Brasil e foi meio que provocando, e vários artistas começaram a criar, e isso, que era uma novidade sem precedentes, se transformou numa coisa que já vai acontecendo. Várias pessoas foram entendendo o espaço especial. Muita gente fala, é um filão. Não, não é um filão. É um espaço especial de encontro de artístico com um público com uma capacidade, com uma potência gigantesca. E é isso que a gente agora passou do mundo do teatro e está tentando agora pesquisar no mundo do audiovisual. E é sobre esse assunto que eu queria conversar com vocês. Então, Inês, para a gente começar, eu queria começar botando aqui um primeiro vídeo da nossa série que se chama Série Inspira Fundo. É uma série que foi feita do nosso canal Bebelume, que ela é toda feita com linguagem de objetos, mas que a gente tenta aproximar de temas que são muito pertinentes em cada um deles. E é sobre esses temas que eu quero conversar com você. Então eu vou te mostrar primeiro esse primeiro capítulo da série, que se chama O Sim ou Não, e ele é um vídeo curtinho de 2 minutos,
que é uma brincadeira com os objetos para falar desses assuntos. E a partir da provocação de jogar esse vídeo, depois eu quero conversar com você sobre esses temas que a gente aborda nesse vídeo, tá bom? Tá. Vamos dar uma olhadinha nele aqui então? Beleza. Vamos lá. Não. 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 Ai. Não. 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 Não, não. 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 Tudo bem. Tudo bem. Sim. Sim. Tudo bem. Sim. Sim. Tudo bem. Tudo bem. Sim. Tudo bem. Sim. Tudo bem. Sim. Oi, Inês. Olá. E então, esse vídeo aqui, ele é um vídeo que ele fala sobre o sim e o não. Eu vou começar com uma pergunta para você, Inês. Queria que você me falasse um pouco sobre essa relação difícil. Eu, como mãe, os meus filhos já são adolescentes e eu continuo vivendo esse dilema, mas na primeira infância ele era muito maior, da relação com falar os sims e os nãos com os nossos filhos. Essa eterna dúvida que a gente tem desse desejo dessa nova geração de tentar ser um pai menos autoritário, menos restritivo, e às vezes a medida de você acertar o sim e o não. Eu queria que você falasse um pouquinho disso com a gente. Pois é, você sabe que essa questão do sim e do não, cada questão dessas ela é muito complexa, né? A gente vai tentar falar de uma maneira assim simples e curtinha para caber no nosso tempo. Eu diria que não é uma questão de quantidade, quantos sims para quantos nãos, né? Mas é uma preocupação realmente dos pais, essa questão dos limites, uma palavra gasta, né? Dar limites aos filhos. Tem gente que tem receita para isso. Educação não tem receita. Há poucos dias eu conversava com um casal de amigos que tem uma filhinha de 2 anos e eles muito preocupados com as birras da criança, estou chamando de birras com muitas aspas, né, durante a pandemia, a mudança de comportamento e o que fazer, né? E eu dizia para eles, qualquer coisa que vocês façam, não importa o que vocês façam, relaxa, vai dar errado. No sentido de que, né, a educação não tem certo ou errado, a educação, inclusive, ela muda, né, conforme o tempo, conforme a cultura. Por exemplo, para falar de tela, a gente está num aparente paradoxo, porque a gente vinha, né, vetando tela, uso de tela por criança pequenininha, menor de 2 anos, por exemplo, né, vetando total, né, porque atrapalha mesmo a constituição, né, do sujeito, como a gente gosta de dizer. Mas, nesse momento, a gente teve que relativizar. No momento de pandemia, a gente não está vetando completamente a tela, mas sempre, né, recomendando a tela acompanhada, né, o uso da tela acompanhado dos pais. Esse compartilhar dos pais é o mais importante. A questão do sim ou do não é muito importante dizer o não,
porque educar uma criança é aculturá-la e não tem como. Aculturar é sempre perder algo, né? Perder alguma coisa em prol da cultura, né? E se você vai estar no mundo com outras pessoas, você efetivamente não vai poder fazer o que dá na cabeça. Você vai ter que... Algumas coisas você vai poder fazer, outras não. É importante que fique claro para a criança que não são coisas que sem explicação, que não são coisas tiradas da cartola, que existem leis às quais os próprios pais estão submetidos. Né? Isso não é para uma criança pequena 0 a 3, não é falando que a gente passa isso, né? É com atos. Né? É impossível hoje não fazer referência, nesse momento, exatamente hoje, ao lindo texto, né, do Gregório do Vivier, que menciona a dificuldade de explicar para a filha de 2 anos, né, que é bem esse público, né, do bebelúmio, 0 a 3, né, tentar explicar para a filha, né, que a gente está numa pandemia. No primeiro momento, né, ele tenta e ele diz, bom, não vai dar. Né? E aí, no segundo momento, ele diz não, ela pedindo para ir à praia, ele tem que dizer não, e ela começa a chorar, é claro. Até que num terceiro momento, num terceiro tempo, ele começa a sugerir, brincar com a criança, né? Então, o não, quando é dito de frente, ele dá muito errado, em qualquer diálogo, inclusive entre os adultos. Você não começa pelo não, né? Então, você começa dando uma saída honrosa, né, para o parceiro, né? Quando você está numa banca, por exemplo, de defesa, de mestrado, de doutorado, você começa elogiando o trabalho que aquela pessoa fez, né? Mesmo que o resultado não tenha sido muito bacana. Depois você vai dizer os nãos. Com a criança, a mesma coisa. Né? Então, você vai procurar dizer esse não sem dizer a palavra não, né? Usando da sua criatividade, oferecendo alguma coisa que ela possa fazer em lugar. Não é uma receita, porque não tem receita, né? Mas é alguma coisa que vale a pena mencionar. Os pais estão os que estão preocupados, né? Eles estão oscilando entre deixar a criança fazer o que ela quiser, porque muitas vezes estão culpados porque passam muito tempo trabalhando. Então, quando estão com a criança, é deixar fazer o que ela quer, não funciona, né? Ou então, né, preocupados em fazer diferente dos próprios pais, né? Sempre essa preocupação da gente, enquanto pais, vou fazer diferente de como eu fui educada. E aí, ou né, deixa a criança fazer o que ela quer, não coloca nenhum tipo de limite, para usar essa palavra gasta, ou então é muito rigoroso com a criança, porque acha que o pai não foi tão rigoroso assim, né, como deveria ter sido na própria educação. Né? Há poucos dias, um analisante adulto me falava da filha de 2 anos e me dizia culpado, né, de como ele tinha sido, né, intenso, digamos assim, né, em puni-la pelo seu desafio, pela sua posição desafiadora, né, a menininha de 2 anos. E ele dizia, né, não, eu tenho que ser firme, porque isso me faltou, meu pai não foi firme comigo. E depois ele trazia um provérbio, né, um dito popular, ele dizia, mar calmo não faz bom marinheiro. E aí eu disse para ele, bom, mas mar revolto demais, às vezes faz o marinheiro vomitar. Né? Então, embora não tenha receita, né, eu diria isso, que não é uma questão de quantidade, quantos sims para quantos nãos, é uma questão de ter que dizer não para a criança, porque ela vai entrar na cultura, e assim que ela entra na cultura, os nãos a gente também tem que exercer com a gente, né? E a questão é sempre aquela, né? Como fazer isso de uma maneira que seja criativa, né? E que não seja punitiva, porque isso não funciona, que seja criativa, que dê à criança uma saída possível. No primeiro momento, o que me ocorre dizer é isso. Sim, ótimo, Inês. E assim, pegando o gancho do que você falou, esse equilíbrio, né, da aventura da maternidade e da paternidade, né, a aventura do sim e o não, né, por isso foi uma das razões que uma das primeiras ideias de fazer um roteiro nesse vídeo era sobre essa dualidade, né, minha mãe sempre me conta que quando eu era pequenininha, eu tinha uns 2 anos de idade, eu via aquela mesinha assim, cheia de bibelô, e que era com o maior desejo, e eu chegava naquela mesa, ia com a mãozinha, e olhava para ela e falava, não, não,
não, não, e voltava, né? Esses frutos os obscuros objetos do desejo, né? A gente sempre fala em relação ao que você falou das telas no Bebê Lume, a gente sempre faz essa recomendação de que duas recomendações, né? A Cláudia Mascarenhas, que teve com a gente, ela sempre falava que é importante também os pais se empoderarem da escolha do que é oferecido para os seus bebês, e a partir dessa escolha, depois que eles estão seguros de que o que eles estão oferecendo para os filhos deles é uma coisa que tem uma qualidade, que seja um conteúdo que acrescente no vocabulário audiovisual do sabor dessa criança, do descobrimento disso, que ela confie e delegue. Mas na primeiríssima infância é sempre importante que esse objeto seja um objeto que esteja um objeto transacional, um objeto que esteja entre a mãe e o pai, e que esteja junto. A gente busca tanto nas criações teatrais como nas criações audiovisuais dar essa piscadinha para o adulto também, sabe? Afinal de contas, você como adulto às vezes pode ser torturado em ver um objeto, uma criação artística que está pensada por uma suposta criança e que não dialoga com ele. E é fundamental que dialogue para o adulto, para que juntos eles façam um rito e juntos eles compartilhem daquele momento estético conjuntamente. Essa é a nova ideia, essa é a nossa ideia, né? Eu vou agora puxar... Tem uma coisa também, Clarice, que eu queria acrescentar, que eu esqueci em relação ao não, né? Quando a criança começa a dizer não, tem um momento em que ela começa a dizer não. No primeiro momento, quando tudo vai bem, a criança diz sim, e ela tem que dizer sim. Ela tem que aceitar que ela é o Pedrinho, que a mãe diz que ela é, né? Uhum. Mas depois tem um momento em que ela começa a dizer não, que é como se assegurando, é um não constitutivo, é um não de se assegurar que ela é uma pessoa diferente do outro que cuida dela. Então a gente tem que saber também, não é, os nãos que a criança está dizendo, né, em que momento ela está fazendo isso, dentro de um contexto, né, e o não que a gente vai dizer a ela também tem que ser contextualizado. Certo, perfeito. Eu vou agora puxar pra gente um outro vídeo rapidinho de 2 minutos, que se chama Acabou, que eu quero que a gente converse sobre a finitude. Eu vou puxar aqui agora para vocês e sobre que as coisas acabam. Acabou. Acabou!
Eu acho que esse vídeo a gente aborda duas questões aí que são bem pensadas nesse vídeo, que é a questão da frustração de que as coisas acabam, como lidar com acabou. Acabou o filme, acabou a brincadeira, acabou, as coisas acabam, e com a própria questão do entendimento da morte mesmo, que é um tema que surge, né, eu acho que entre os 3 e os 4 anos de idade, de uma forma muito forte, que não deixa de ser um tabu na nossa sociedade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois assuntos. Olha, são assuntos importantíssimos que estão interligados, né? Esse vídeo, ele é muito interessante, ele mostra, ele toca de uma forma lúdica na questão da finitude, da separação e da morte, que estão ligados entre os. Então, a gente tem que dizer para as crianças, querendo ou não, a gente tem que dizer para as crianças que as coisas acabam. A brincadeira acabou por hoje, né? Acabou a comida, né? Para quem tem comida, para a criança que come, né? E que quer comer, né? E você não vai ficar dando, né, eternamente a comida. Se ela pede mais, tem uma hora que você diz acabou, né? Uhum. Papai e mamãe, né, não moram mais juntos, né? Vovô morreu. São coisas, o coleguinha da escola não vai mais voltar. Então, são coisas que são interligadas e contínuas, né? A gente fala que a separação é tão importante para constituir um sujeito na criança, né, que essas são ela até faz parte, nomeia um dos movimentos constituintes, né? Primeiro movimento é de a criança, né, se alienar, eu sou o Pedrinho, né? Mas depois tem um momento de separação. Isso faz parte da função da mãe, que é uma função muito complexa, né? Que é uma função que, ao mesmo tempo que é de trazer a criança para si, é também de se separar, né? Da criança, todo o tempo, trazer e se separar. Então, a separação é fundamental. Mas a gente, ela bordeia a finitude e a questão da morte, e como isso é um tema difícil para nós adultos, a gente tenta evitar, ainda mais na nossa cultura, que a gente não trabalha a morte como sendo um tempo da vida. Uhum. Então a gente tenta evitar tocar nesse assunto, sobretudo, né, com as crianças. Mas trabalhar a morte e a finitude é trabalhar as perdas, né? Ontem ou anteontem, a mãe de uma criança que eu recebo dizia que ele está muito triste, e dando muito triste, chorando, porque pelo que ele está perdendo com as aulas online, né? As aulas online, ele não tá se adaptando, ele está preocupado com o que ele está perdendo, né? Como é que então eles deviam agir em relação a isso? Eu disse, olha, né, vocês não vão consolar e dizer, né, meu filho, tudo vai voltar ao que era antes, né, não precisa chorar, não, ao contrário, né, há uma perda mesmo, né? As aulas online, elas não são iguais às aulas em presença física do professor, tem uma diferença, não tem melhor nem pior, tem uma diferença, né? Em qualquer situação na vida tem perda, né? Tem sempre perda e tem ganho. Então, a sustentação que eu disse, é um menino de 8 anos capaz de entender isso, a sustentação é sustentação da perda, a perda, né? E a perda faz parte, né? É interessante. Sim. Desculpa te cortar, mas eu queria só. Não, agora. Eu queria que você compartilhasse com a gente. A gente fez um projeto, foi 2 anos, quase 3 anos já atrás, numa creche da periferia daqui de Brasília, do Varjão, a creche Tia Angelina, que foi um projeto muito interessante, que a gente ficou imersa durante 4 meses dentro de uma creche, tentando buscar um diálogo entre os professores, os alunos e os pais com aquelas crianças ditas, entre aspas, problemáticas, aquele menininho que mordia, aquele menininho que ou era quietinho demais, e a gente foi criando um vínculo dentro da creche com os próprios professores e depois trazendo os pais para dentro da creche para tentar fazer isso. Foi um projeto muito interessante, que estavam 3 artistas dentro da creche e a Inês estava com a gente fazendo esse diálogo e criando isso. E aconteceu uma coisa muito curiosa. Na creche, nesse contexto, pela primeira vez, morreu um menino que ele tinha entre 3 e 4 anos. Na história da creche, foi a primeira vez na história da creche que uma criança que era aluna da creche
morreu. E todos os professores, ele morreu por uma doença, ele estava uma fatalidade, mas era um menino que morreu. E todos os professores, todos os diretores ficaram profundamente afetados com essa situação. E a gente estava dentro da creche nesse momento. E a Inês entrou na sala, numa rodinha dos alunos. O professor estava tão tocado que não conseguiu ir para a escola nesse dia, de tão triste que ele estava com essa situação. E estavam só os assistentes do professor na sala, mas todos muito sem saber como abordar essa questão. E todas as crianças sentindo que tinha alguma coisa que estava acontecendo ali. E eu queria que você contasse pra gente, Inês, como é que foi essa sua conversa nessa rodinha com essas crianças sobre a morte. Esse foi um momento super interessante, foi um projeto maravilhoso, e foi muito bom ter participado dele. Esse dia, eu queria voltar Chegamos lá de manhã, e aí a gente soube que tinha morrido uma criança na creche. Então, a primeira reação minha, eu pensei, né? Só pensei. Ok, vou-me embora, volto segunda-feira que vem. Só que não. Fazer isso, né? Nós ficamos. A criança era uma criança, o professor dela era um ex-aluno, filho da diretora da escola, ex-aluno da escola, um professor muito jovem, primeira turma dele. Morre pela primeira vez na escola, em anos da escola, morre uma criança pequena, 3, 4 anos. Uma situação dramática. A gente pensou, vamos primeiro nos reunir com os professores, fizemos isso, e foi muito bacana. Começou aquela situação primeiro de constrangimento, depois cada um foi falando aos poucos das perdas de pessoas queridas. Nós acabamos aquela reunião cantando, não me lembro mais, a música. Aí resolvemos então que agora era o momento de entrar na sala da criança que tinha falecido. Se não me engano, a Fernanda Cabral, né, entrou primeiro cantando uma música e nós entramos juntos, na verdade. Ela primeiro com uma música, e foi uma surpresa, porque eu, cheia de dedos, como é que ia tratar do assunto com as crianças, fui surpreendida, né, por eles darem a notícia para mim. Alguém já tinha dado a notícia para eles. Eu fiquei muito surpresa e muito desconcertada com aquilo, com a reação deles. E tentei trabalhar essa ideia, né, da finitude. O coleguinha não ia mais voltar, né, e uma criança se aproximou de mim e começou a me falar comigo o nome de uma outra criança. E a primeira reação minha, eu pensei, ela está enganada, porque não era o nome do menino que tinha morrido. Depois eu fui saber com a professora que não, ela estava me repetindo o nome de uma criança da turma que tinha faltado, que estava doente também, e ela estava, né, se perguntando se aquele menininho também não ia voltar mais. Mas teve uma reação das crianças muito interessante, é que elas, de repente, né, elas disseram que alguém fazia anos, depois eu fui saber com a professora que ninguém aniversariava naquele dia, e elas começaram a cantar o parabéns. Né? Então você vê a saída, né? Diante de uma notícia de morte, elas trouxeram, né, o parabéns, né, que é o aniversário que comemora o nascimento. Uhum. Então, foi uma saída muito interessante, eu aprendi muito com esse momento, mas a gente entrou para conversar, né, porque a gente acha que deve ser feito assim, a gente deve conversar sobre o que acaba, seja lá o que for, né, sobre a morte, sobre a finitude. Isso educa a criança. Não é hábito na nossa sociedade, mas educa a criança. Ótimo, ótimo. Tem umas perguntas que estão surgindo aqui, que vamos trazer aqui para integrar a galera que está aqui. Está cheio de gente muito interessante aqui no nosso... Pelo menos só no Instagram a gente já tem 40 pessoas aqui. A gente ficou mudo por um tempo, teve um probleminha técnico. Eu acho que foi na hora que a gente estava conversando sobre os sims e os nãos. Logo depois, ou depois, eu não sei, mas sinto muito. A gente vai tentar retomar as conversas. A Karen Ascioli, uma queridona, ela pergunta aqui, o que será da primeira infância no Brasil? Né? Eu acho que, mais do que nunca, a primeira infância será necessária, e eu sempre acho que quando, nesse momento político do país e nesse momento de pandemia no mundo, eu acho que reivindicar a poesia desde o ser humano quando nasce, porque a beleza ela é inalienável da qualidade humana de viver. A gente não quer só sobreviver, a gente quer viver. E reivindicar a beleza desde os primeiros anos é fundamental. O que você diria sobre isso, Inês? Eu diria que o inconsciente está estruturado como poesia.
né, que as crianças, como vocês mesmos gostam de repetir, que os bebês nascem poetas. Nascem poetas nessa medida de lá língua, nessa medida, eu estou usando alguns termos lacanianos que você falou para evitar, mas de qualquer maneira a gente se explica. Proibida de falar lacanês aqui. Estão proibidas de falar lacanês, mas escapa, né? E o que acontece? As crianças estão muito próximas da linguagem poética. E a primeira infância, isso a gente pode abordar de diversas maneiras, a gente está atravessando um momento dificílimo no mundo, né, por causa da pandemia e não só, né, e dificílimo no Brasil por causa da pandemia e não só. Mas os bebês vão continuar nascendo, e eles vão continuar nascendo, a primeira infância vai continuar existindo, e somos nós que temos que cuidar dessa primeira infância, sem dúvida nenhuma, com arte e poesia, em primeiro lugar, né, escutando as crianças, né, ouvindo o que elas falam, né, e brincando com elas. É o que me ocorre comentar nesse momento. Aqui, a Maria do Carmo, ela falou dizer não, mas explicar à criança que entende o desejo dela, mas que não vai poder, né? Exatamente, porque escutar a criança não é fazer o que ela quer. O que você quer, meu filho? Quer cachorro quente ou quer hambúrguer? Né? Não é disso que se trata. Escutar a criança, escutar qualquer pessoa, não é ouvir, não é a mesma coisa, não é fazer ram-ram. Já viu que a gente às vezes fala com uma criança, sobe o tom de voz, né? Como a gente quando fala com uma pessoa muito idosa. A criança, né? Ela pode até ser deficiente auditiva, mas a gente não precisa subir o tom de voz porque ela está escutando. Então, escutar uma pessoa não é ouvir, é muito mais do que isso. É prestar atenção no modo como ela fala, no modo como ela brinca, de fato se interessar por ela. E a partir de que você faz isso, e a criança sente que você está interessado, você está verdadeiramente ali, ela vai receber o não de uma outra maneira. Não é um não, porque não é um capricho do adulto. Aqui a Maria do Carmo, depois ela responde, quando o bebê faz um movimento negativo com a cabeça e depois fala a palavra, ela entra no Spitz, chamou de terceiro organizador, né? Eu não entendi, isso é lacanês. Aí já entramos no território do lacanês, já... A Maria do Carmo vai ter que ela falar aqui pra gente mais do que ela pensou sobre o não, mas sem dúvida nenhuma que é constitutivo o não. O que eu disse é só o modo de dizer, né? E mais importante do que dizer um não absoluto é escutar o que a criança tem ela própria a dizer. Tá, vamos lá, deixa eu ver mais uma pergunta. O Fio Festival pergunta, outro dia eu escutei um profissional que ele quer fazer um espetáculo feliz. O que ele quis dizer? Um espetáculo que não inclua temas delicados. O que você acha disso? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que existe, talvez um dos territórios onde mais exista censura no mundo é no campo da arte para a primeira infância. Primeiro porque todo mundo sabe o que criança gosta e que não gosta. E normalmente o que as pessoas acham que uma criança gosta, que são coisas coloridas, felizes, alegres, elas não necessariamente se correspondem à realidade de um bebê. O meu companheiro Carlos Laredo, da companhia La Casa Incerta, ele sempre fala que não existe nada mais dramático que um bebê se contorcendo com cólica, com 4 meses de idade. Então, se um bebê ele vive os dramas mais profundos da solidão, de tudo que se vive na primeira infância, por que não falar de dramas com as crianças? E por que não proporcionar justamente para eles um espaço de que eles possam ver um drama, se identificar com ele e ter um espaço, um templo de contemplação para poder ter a catarse ao poder falar isso eu me identifico, eu conheço porque eu vivo. Então, eu justamente sem querer trazer o lado feio, sempre lutando pela estética e para a beleza, mas a gente sempre diz que o centro da criação do que a gente faz está no drama. E isso pode ser feliz, mas não necessariamente, né? Você quer falar alguma coisa disso? Quero, eu estou inteiramente de acordo com o que você falou, né? Isso é um mito da infância, a infância feliz. A infância não é um tempo de felicidade, aliás, a gente tem que se interrogar, ou não é só de felicidade, aliás, a gente tem que se interrogar o que é isso da felicidade, esse mito, né, de ter que ser feliz todo o tempo, de parecer feliz, né? Existe sofrimento psíquico no bebê, né? E a gente tem que saber reconhecer. Então, essa questão de vamos falar só de coisas felizes para as crianças, uma arte para a criança que seja só muito colorida, muito estimulante
e muito feliz. Eu acho que realmente não está com nada, é uma posição de quem não entendeu o que é a infância, não quer entender, quer sustentar, eu não sei, né, a que a pessoa está se referindo, eu não falo do profissional, mas eu estou falando de uma posição. A minha é essa, eu acho que a gente não pode engrossar as fileiras do mito da infância feliz. Isso não quer dizer, como você fala, Clarice, tratar só de temas difíceis ou de uma maneira difícil, mas é poder falar das coisas da vida de maneira simples, né, para a criança, de modo que ela possa ir aprendendo que isso faz parte, que isso integra a vida. Certo, aqui o Marconi Arap fala: muitos adultos precisam se voltar para a poesia da primeira infância, e a poesia feita para a primeira infância, um novo universo se descortina e um novo ser renasce. Eu acho que a gente tem um momento histórico já que inicia no século passado de um outro lugar da infância na nossa sociedade, e percebo que nos últimos 20, 30 anos revoluções têm sido feitas, principalmente nos últimos 15 anos, no campo das neurociências, que abriram um outro olhar para o que é um bebê e para o que é o espaço subjetivo de um bebê, né, Inês? Sim, com certeza. Com certeza. Eu diria até sobre a poesia, eu queria dizer mais, é o seguinte, é que toda a poesia é feita para a primeira infância, na medida em que a poesia, ela se dirige ao infantil de todos nós. Sim. Né? A poesia, ela é isso, ela se dirige ao infantil. Por isso que tem muita gente que não gosta, prefere, né, a prosa, por exemplo, que ela é mais parente do consciente do que a poesia. A poesia é muito parente do inconsciente. Total. E do infantil de todos nós. É isso, o não senso da poesia, o não sentido incomoda, porque a poesia ela é ritmo, né? E ela não está preocupada com o sentido. E nisso ela se aproxima do inconsciente de todos nós, e se aproxima do infantil de todos nós, toca o infantil. É pela poesia que a gente toca o infantil. Com certeza. Eu vou agora chamar para a gente fazer o nosso terceiro e último videozinho, e a gente faz uma consideração para a gente já ir fechando a nossa live, que é a provocação que eu fiz até no início da chamada, convidando, que é o jogo do achou e cadê. É um videozinho que chama Cadê, que é sobre essa brincadeira de aparecer e desaparecer. Vamos lá dar uma olhadinha. Achou. Achou. Cadê? Achou. Cadê? Achou. Cadê? Achou. Cadê? Achou. Cadê? Achou. Cadê? 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 Achou. Cadê? Achou. Cadê? Cadê? Achou. Cadê? Cadê? Achou. Cadê? Achou. Cadê? 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 Achou! Inês, eu queria pedir para todo mundo que está online, vendo com a gente,
a série Inspira Fundo, ela tem 10 episódios de 2 minutos e a gente tem uma outra série que se chama Macuru, que são com canções tradicionais da infância também. A gente pede a assinatura dos ridículos R$3,90, é mais barato que um picolé, para você poder ficar vendo e mostrar isso para os seus bebês. Essa série Inspira Fundo, a gente já fez sessões de cinema no Festival de Cinema de Florianópolis e outras situações em que os bebês ficam muito conectados. E ele, inclusive, participou de uma pesquisa com os sensores eletrodérmicos que foi medindo o nível de conexão dos bebês com a série. E eu acho que a gente consegue falar uma língua que se aproxima dessas crianças, tá? Essa questão do achou e do cadê é uma brincadeira muito simples e ela tá em todas as culturas, né? Na Espanha o cucu tras-tras, ou na França é uma brincadeira muito recorrente e é uma brincadeira tão simples e é o que eu falo, que é uma brincadeira que brinca com a ausência e com a presença, né? E eu ouvi alguém falando isso de uma forma muito bonita, que é uma analogia ao teatro da tragédia, da ausência e da comédia, do reencontro da presença, né? Eu queria, Inês, te pedir se você conseguir falar isso de uma forma o mais simplificada possível, porque eu sei que é uma questão muito profunda, mas a gente está falando aí da origem da linguagem, né? Juan Larbán, que era um psicólogo referência na Espanha para a primeira infância, ele falava que um dos sintomas dos distúrbios de vínculo com as crianças são as crianças pequenas que não apontam, porque o apontar ele quer dizer tentar nomear com isso, e é depois quando aquilo que não é apontável, você vai surgindo a necessidade da linguagem, da fala, para você poder dar nome ao que você não vê, ao que você não consegue apontar, né? E isso talvez tem muito a ver com essa brincadeira do estar e do não estar. Eu queria que você falasse isso um pouquinho pra gente, Inês. Bom, eu já gastei todo o meu lacanês que eu podia gastar nessa nossa live aqui, então, né, essa brincadeira do escondeu achou, do cadê achou, ela é uma brincadeira muito simples e muito importante, né? Todos os bebês gostam de brincar disso, todo mundo que lida com bebês, que já teve bebês, né, sabe como é que ela é importante. Na psicanálise, essa brincadeira, ela foi descrita, né, pelo Freud, observando o neto dele de 1 ano e meio, né, como a brincadeira do fordar. Era o netinho brincando desde o berço, jogando um garretel. Era um garretel que quando ia ele fazia o e depois puxava o garretel a, o a. Então, o Freud vai chamar do fordar, e a gente não vai, claro, né, falar muito disso aqui, mas na interpretação do Freud, isso tinha a ver com a criança tentando, eu vou usar a palavra dominar porque está me faltando outra no português, mas a criança tentando dominar a ausência da mãe, né? A saída da mãe e controlar, né? Como se ela fosse quem controlasse, poder controlar esse ir e voltar, né? Depois, o Lacan, ele vai ele vai mais longe e ele vai dizer que essa experiência, essa brincadeira, ela é a brincadeira fundadora da linguagem, da alternância, né, que caracteriza, né, a linguagem, ou a entrada da criança na linguagem. Ela é um jogo, essa brincadeira, que é muito comum e muito bem recebida pelas crianças, ela é o que a gente chama de um jogo constituinte do sujeito, né? Então... Oi, Inês, perdi você. Inês, perdi você. Não estou te escutando. Ai, perdemos a Inês. Mas ainda bem que a gente já estava terminando. Agora a gente vai... Inês, eu não sei se você está me escutando. Eu queria agradecer imensamente a sua presença. Eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui com a gente na nossa live. Se você não conhece os nossos vídeos, entra lá, entra no nosso site, veja os nossos vídeos, mostra para os bebês. A gente está começando e a gente está precisando fazer com que as pessoas conheçam o nosso trabalho, né? Quero dizer que daqui a 15 dias a gente vai voltar com um novo convidado para conversar coisas bem interessantes em outras linguagens, fazendo conversa sobre esse assunto. Dizer que muito obrigado pela presença de vocês. Se cuidem, fiquem em casa. Beijos!